Bom dia a todos. Minuto Político hoje quer tratar de um assunto que, na verdade, é baseado numa das mais famosas frases do jornalismo em todos os tempos. A famosa frase de John Pulitzer. Diz assim a frase: com o tempo, uma imprensa cínica, mercenária, demagógica e corrupta formará um público tão vil quanto ela mesma. Tragicamente, isso tem se tornado uma realidade em todo o mundo. Aqui no Brasil não tem sido diferente. Cito um exemplo. Tenho parentes, familiares e amigos que não perceberam até hoje o quanto eles mergulharam num rio fétido de ódio, nojo, desprezos diversos, paroxismos, na época da Lava Jato, quando grande parte das nossas elites e classes médias sentiam aversão a Lula, Dilma, ao PT de um modo geral. E como o comportamento da sociedade foi afetado pela mídia. Vou dar um exemplo. Na abertura da Copa do Mundo de 2014, quando Dilma já era, pode-se usar o termo horroroso, mas odiada por essa parcela da sociedade, ofenderam a presidente, aos olhos de todo mundo, com palavrões. Dilma vai tomar, Dilma anta, Dilma filha disso. E era a ala VIP do estádio que fez isso. Se não me engano, 6, 7 mil pessoas que haviam pago o ingresso caríssimo para terem direito àquele local. E por que pessoas que, de repente, há 4, 5 anos atrás não teriam feito isso, começaram a agir com tamanha incivilidade, barbárie, grosseria, ódio, falta de educação, a falta de educação mais básica? Porque a mídia os estimulava a isso. Revista Veja iniciou esse padrão, com Diogo Mainardi, com Reinaldo Azevedo, que hoje posa de democrata, e outros jornalistas. E a Globo embarcou. A Globo permitiu que Arnaldo Jabor, recém-falecido, fizesse centenas e centenas de comentários eivados em ódio, preconceito, fanatismo e nojo. Guilherme Fiuza, Nelson Mota, um cavalheiro, escrevendo artigo odioso sobre Dona Marisa, a falecida esposa de Lula, tratando-a de modo jocoso como a galega, algo que ele jamais teria feito com Dona Ruth, esposa do Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, a mídia foi o espelho para que a sociedade se tornasse selvagem, agindo com ódio. Lembro de quando, nesse episódio, quando ofenderam Dilma com palavrões, Aécio Neves, que na época era o queridinho da nossa classe média, rindo, debochando numa entrevista, falou assim: a voz do povo é a voz de Deus, a gente colhe o que a gente planta. E outros políticos do PSDB e alguns jornalistas não só riram, como endossaram as palavras de Aécio. É isso mesmo, se a presidente está sendo ofendida com palavrões, ela está colhendo o que ela plantou. Ora, se o topo da pirâmide social, políticos importantes como um senador da República e grandes nomes do jornalismo aplaudem, riem, celebram as ofensas para um público estimado em 4 bilhões de pessoas, era a abertura de uma Copa do Mundo, a uma presidente da República, por que o povo, de um modo geral, não vai achar isso engraçado, normal, banal? É a banalização do mal, como nos ensina Hannah Arendt. Outro exemplo que eu deixo claro para vocês é quando o Manteiga estava com a sua esposa no hospital Albert Einstein, sua esposa se tratando de um câncer que acabou, infelizmente, fazendo com que ela viesse a falecer.
Um vídeo se espalhou com 2 pessoas ofendendo Manteiga, xingando ele de petralha e falando vai para Cuba, com expressões corporais banhadas em ódio. O Felipe Moura, da revista Veja, comentou: o PT tanto fez que conseguiu. Quem faz o que o PT fez, uma hora será agredido nas ruas. Quem provoca a agressão, colhe a agressão. Então, a própria revista, a imprensa estimulando a agressão de petistas nas ruas. Então, é verdadeira a frase do Pulitzer. Uma imprensa cínica, os termos que ele usa, mercenária, demagógica e corrupta, formará um público tão vil quanto ela mesma. No Brasil isso ocorreu. A própria imprensa aplaudiu, riu, celebrou, estimulou a violência física e verbal contra seus adversários, que o satanás do país foi escolhido como sendo o PT. Claro, a intenção da grande mídia e das nossas oligarquias era que o PT fosse odiado, a Lava Jato celebrada, para que houvesse o golpe de Estado que veio a acontecer. Mas hoje queremos falar dessa influência perversa e maligna da mídia. Reflita sobre isso. Quanto do seu sentimento, dos seus valores, das suas crenças, das suas ideologias que você carrega hoje sobre determinados partidos e líderes políticos não vieram da histeria, de paroxismos criados pela mídia. Cuidado com isso, não seja um fantoche do ódio, não seja um fantoche de nojos alheios, não seja um fantoche de pessoas fétidas, mergulhadas em rios de esgoto e que foram para a mídia, trazidas por Veja, Folha, Estadão, Rede Globo, para espalhar esse ódio. Infelizmente, Pulitzer estava certo. A sua frase é profética e aconteceu nesses tempos aqui no Brasil. Reflita sobre isso. Um bom dia a todos.